Olá, seja bem-vinda a mais esse vídeo aqui no nosso canal, seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui é o canal para levar você para uma vida mais plena. Aqui a gente fala sobre emagrecimento, sobre vida com Deus. Resumindo tudo, nós falamos sobre uma vida plena, que foi o que Deus trouxe para nós. Emagrecimento está junto com isso. O Senhor trouxe para nós uma vida plena em todas as áreas. E quando tem alguma área que nós não temos a vida plena, nós precisamos ajustar. Vamos falar hoje sobre emagrecimento com jejum intermitente. Muitas pessoas têm me perguntado sobre o jejum intermitente e dentro da minha experiência, eu tenho 14 anos que eu trabalho com emagrecimento, eu quero falar para vocês o que eu tenho visto e o que eu tenho vivido, porque eu também faço jejum intermitente e quero contar para vocês como funciona e por que às vezes não funciona. Se você não é inscrito no canal, eu peço você que se inscreva. Se você não curtiu, eu peço que você curta e me ajude a levar essa mensagem para mais pessoas. E não falando sobre jejum intermitente, primeira coisa que eu quero deixar muito claro para você é o seguinte: jejum intermitente não é a única forma de emagrecer. Eu vejo muitas pessoas que não gostam, não se sentem bem com o jejum intermitente, geram sofrimento, gera até compulsão alimentar por ficar sem comer, mas querem fazer o jejum intermitente porque acreditam que o jejum intermitente vai levá-lo até um sucesso dentro do emagrecimento. Então, o primeiro mito que eu queria desfazer, que eu quero desfazer com vocês aqui, é que o jejum intermitente, ele sim, ele funciona, mas não é a única coisa que funciona. Então, se você não gosta, você não precisa fazer. Mas talvez, e aí por isso esse vídeo de hoje, talvez você não gostou do jejum intermitente porque você não teve a orientação correta. Você fez de qualquer jeito, você fez errado, ou você não teve um conforto fazendo ele, ou então você não teve resultado. Então eu quero resolver isso te dando a orientação correta de como fazer um jejum intermitente que vai funcionar. Então, primeiro, para você que não sabe a base do jejum intermitente, eu vou começar aqui falando logo para você como é que funciona. O jejum intermitente é quando nós fazemos um período do dia onde nós nos alimentamos e a gente encerra a alimentação e passa outro período do dia, incluindo aí a noite, sem nenhuma alimentação, ou seja, em jejum, né? E essa é a dinâmica do jejum intermitente. Muitas pessoas fazem 12 horas sem comer nada, e como o dia tem 24 horas, outras 12 horas liberados para comer. Algumas pessoas apertam um pouquinho mais. Esse jejum de 12 horas, ele não é muito considerado um jejum. Ele é mais sugerido quando você quer começar. Então, se você nunca fez, comece com 12 horas. Mas você não vai ver muitos resultados com 12 horas, não. Os resultados começam a aparecer quando você faz com 14 horas ou com 16 horas. Particularmente, eu não sugiro que você faça mais de 14 horas de jejum sem ter uma orientação específica de um profissional. Essa é a minha opinião. Se você quer fazer, tem muitos profissionais que falam até de jejum de 24 horas, de 36 horas. Particularmente, não é minha praia, não gosto muito, mas se você acha que é bacana, tá tudo certo. Tem muitos profissionais que são muito respeitados, que falam sobre isso, mas não faça sem uma orientação específica de um profissional. Porque aí é um pouco mais agressivo e você vai ter que ter orientação direta. Não fica procurando só orientação assim no YouTube e tudo e fazendo jejuns muito prolongados que você pode estragar a sua saúde. Vou falar aqui só sobre jejum de 12 horas, de 14 horas e no máximo de 16 horas. Esses são tranquilos, você pode fazer só com orientações básicas. Então vamos lá. Se você quer começar, você nunca fez, eu sugiro que você comece com 12. Se sentiu confortável, faz mais um dia de 12. Tá tranquilo? Vai para 14. Ficou bem, quer fazer 16? Faça de 16. Mas como eu disse, para ter resultado tem que ser 14 ou 16. Os 12 horas de jejum é só para te levar para 14 e 16 horas. O jejum intermitente hoje, ele é visto pela comunidade científica, médica científica, como uma boa prática de saúde, não só para emagrecimento, mas sim também ajuda no processo de emagrecimento. Então vamos lá, eu quero deixar para vocês 3 dicas bem interessantes para você conseguir fazer um jejum intermitente com resultado. Vamos lá para a primeira dica sobre jejum intermitente. A primeira coisa que nós precisamos pensar quando nós pensamos em jejum intermitente, que como todo o processo de emagrecimento, o jejum intermitente também tem que te levar a um balanço calórico equilibrado. Vamos entender primeiro o que é um balanço calórico. Balanço calórico é como se você colocasse realmente numa balança, daqueles 2 pratos que tinham muito antigamente. De um lado você coloca o que você está queimando de calorias e do outro lado você coloca o que você está consumindo de calorias. Imagina 2 pratos da balança, de um lado que você gasta e de um lado que você consome. Se existe um equilíbrio, você está gastando aproximadamente o que você está consumindo, você nem perde peso e você não ganha peso.
Se você está gastando mais e consumindo menos, você vai perder peso. E se ao contrário, você está gastando menos e comendo, né, consumindo mais calorias, você vai ganhar peso. Esse é tipo assim, o mais básico de emagrecimento, é isso aí, balanço calórico. Tem um monte de outras coisas que podemos conversar e temos conversado sobre isso aqui no canal. Eu tenho falado sobre muitas coisas bacanas com vocês, mas sem essa base do balanço calórico não existe perda de peso. Então, o primeiro erro que eu quero chamar a atenção de vocês, que muitas pessoas fazem, é o seguinte: ficam sem comer 12 horas, 14 horas, 16 horas, como eu falei, mas quando abre a janela, que a gente fala, né, pode comer, a partir de agora você vai comer, você vai ficar aí, por exemplo, 16 horas sem se alimentar e você fica então outras 8 horas onde você pode se alimentar, somando aí as 24 horas do dia. Se nessas 8 horas que você abriu a janela, como a gente fala assim, né, você começou a se alimentar e você vai se alimentar por 8 horas para fechar de novo e fazer mais 16 horas sem se alimentar, se nessas 8 horas você comer muito, você consumir alimentos muito calóricos, e essa quantidade de caloria é o prato do consumo, não importa quantas horas você ficou comendo, mas se você ficou 8 horas só durante o dia livre para comer, mas se você exagerou, lembrando que, por exemplo, quem come um prato de macarronada, quem come um sanduíche, quem come coisas muito calóricas ou come o tempo todo, você pode comer em 8 horas muito mais calorias do que você consumiu em 24. E isso vai gerar o quê? Frustração. Porque você está ali fazendo o jejum intermitente, que teoricamente vai te ajudar a emagrecer, mas você comeu muito, ou você comeu, às vezes não foi muito, mas alimentos muito calóricos. Então, fazer o jejum intermitente não tira de nós também a obrigação de estar de olho na quantidade de calorias que nós estamos comendo. Então, muito cuidado quando você abrir essa janela, não comer mais do que você vai queimar durante o dia. A segunda dica vai de encontro com essa primeira, é o oposto. Eu tenho visto muito, você sabe que eu tenho um método de emagrecimento e algumas das minhas alunas, elas fazem o jejum intermitente e têm bons resultados. Outras fazem o jejum intermitente e não têm bons resultados. E quando nós vamos investigar, porque esse é meu papel de mentora dentro do método, nós vamos investigar por que essa aluna não está tendo um bom resultado. Muitas vezes, essa aluna não está comendo mais. A primeira resposta que a gente podia pensar é, está comendo mais, né? O balanço calórico. E às vezes acontece o oposto. Aí vem então a nossa segunda dica. Não coma muito menos. Essa ingestão calórica não pode ser muito baixa. Então muitas vezes essa aluna ela está com uma ingestão calórica muito baixa. O nosso organismo ele não pode ficar com muito baixa caloria. Por exemplo, eu já acompanhei alunas que no dia fica ali com 600 calorias, 800 calorias. Isso aí nós temos que acender uma luz, um alerta gigante. Nós não podemos entregar tão pouco para o nosso corpo. Que o nosso corpo, quando ele recebe poucas calorias, muito abaixo do necessário, ele entra de uma forma de economia de energia, fazendo o quê? Segurando as gorduras localizadas. A nossa gordura é fonte de energia para o nosso corpo. E quando nós não entregamos o alimento diário suficiente, as calorias suficientes para o nosso corpo, ele tem que segurar as gorduras para dali retirar a fonte de energia, vai ser a própria gordura. Então acontece o oposto, ao invés de você perder a gordura localizada, o corpo segura a gordura como fonte de energia. E aí o tiro saiu pela culatra, não é isso que você queria. Então nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nós não podemos ter as calorias muito além, elevadas, mas nós também não podemos abaixar demais essas calorias. Existe uma conta, né? Isso nós podemos falar disso em um outro momento, mas uma mulher, por exemplo, de 1,60 m, mais ou menos, com 70 quilos, fica com menos de 1.200 linhas gerais, tá, gente? O ideal é que você fosse avaliado por alguém para falar exatamente a quantidade de calorias que você deve consumir. A gente faz isso com as nossas alunas. Mas, em linhas gerais, 1.200 calorias, menos do que isso é muito arriscado. Então, nós não podemos baixar demais as calorias para o corpo não entrar nesse processo de segurar, de reter por conta da energia que está entrando pouco através das calorias. Lembrando que calorias são energias. Então, nosso corpo ele tem a energia que vem das calorias. Nós precisamos de calorias, mas nós não podemos ficar muito em cima e nós não podemos também abaixar demais. Nós temos aí o equilíbrio do balanço calórico. A terceira dica que eu quero deixar para você em relação ao jejum intermitente é o seguinte: por que muitas pessoas não têm resultado com o jejum intermitente? Porque fazem certinho de segunda a sexta.
A nossa vida não se resume a segunda a sexta. Então muitas pessoas fazem isso, fazem um jejum intermitente, conta as calorias e fica tudo certo, e tá tendo resultado segunda a sexta-feira. Mas quando dá uma sexta final do dia, tipo sextou, hoje é um bom dia para falarmos disso, né? Nosso vídeo vai ao ar toda sexta-feira, justamente para chamar a atenção de você que quer perder peso, que quer ter uma vida saudável, que quer ter mais energia, mais disposição, que quer viver essa vida plena que o Senhor trouxe para nós. Nós viemos para ter saúde, para ter vida longa e para termos o peso ideal. Essa é a vontade perfeita de Deus para o nosso corpo. Mas se você precisa do sextor, se você começa com o sextor, já chutando balde na sexta-feira, já indo para a rua, tomando muita bebida alcoólica, comendo muita coisa errada, no sábado já começa a curtir, acha que tem direito a tudo isso, preste atenção. Existe um equívoco em saber o que eu preciso, o que eu mereço. Eu mereço saúde, eu mereço um corpo bacana, eu mereço o corpo ideal, o peso ideal, eu mereço o melhor de Deus para mim. Eu não mereço tomar todas, eu não mereço comer o tempo todo errado. Existe um erro de julgamento nisso aí. Então, sim, não precisamos ficar radicais. E o que eu oriento para as minhas alunas? Vou dar para você essa orientação. Oriento sempre para as minhas alunas que façam 7 dias certinho e uma refeição livre. O fim de semana não pode ser o fim de semana inteiro livre, porque não existe jejum intermitente que consiga segurar a barra e dar resultado tendo um fim de semana inteiro de coisas erradas. Então não relaxe sexta-feira até no domingo à noite. Não faça isso com você, porque você vai ficar frustrado. Então o que eu sugiro que você faça? 7 dias certinho. Se quer fazer jejum intermitente, veja a quantidade de calorias, e para você ver a quantidade de calorias, tem aplicativos muito bacanas, gratuitos para isso, para você ter uma ideia de quantas calorias você está consumindo. Então tenha ideia das calorias, faça o jejum intermitente se ele te agrada, mas no final de semana permita uma refeição livre. É essa a dica que eu dou para as minhas alunas, que eu quero dar para você também. Faça uma refeição livre. Uma refeição livre em 7 dias certo, não é possível. Essa refeição ela não tem força suficiente para derrubar todo o seu esforço de 7 dias. Mas um final de semana que começa na sexta e termina no domingo à noite, vai destruir todo o resultado que você construiu com sacrifício de segunda a sexta-feira. Então você merece, sabe o que você merece? Você merece o resultado que você sonha. Sabe o que você merece? O corpo dos seus sonhos, a saúde do seu sonho, a energia para brincar, para curtir, para desfrutar a vida. Isso você merece. Então, se dê de presente, se você está fazendo 7 dias certinho, se dê uma refeição livre. E para fechar nosso raciocínio, alguém pergunta, André, o que é uma refeição livre? Uma refeição livre é livre realmente. Não é o dia do lixo, é uma refeição livre. Eu brinco com as minhas alunas assim, senta na mesa, pode beber e comer tudo que você quiser e puder, mas levantou da mesa, acabou a brincadeira, você volta para o seu foco. Dessa forma, você não consegue comer em uma única refeição caloria suficiente para derrubar 7 dias de refeição certinhas. Então, o jejum intermitente funciona sim, mas não é a única coisa que funciona. Mas se você quer fazer, faça de maneira que traga o resultado para você. Muito obrigada por estar aqui comigo, muito obrigada por você que curte, que deixa comentário. Aproveita e comenta aqui. Você já fez jejum intermitente? Funciona para você? Te vejo na próxima sexta-feira com mais um vídeo falando sobre emagrecimento. Deus abençoe a sua vida e obrigada pela sua companhia.